Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ler o capítulo 11 do nosso livro Campo de Batalha da Mente. Uma mente duvidosa e descrente. Mateus 14:31. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Marcos 6:6. Admirou-se da incredulidade deles. Geralmente falamos sobre dúvida e descrença juntas como se fosse uma coisa só, né? Mas na realidade não são. As duas palavras são traduzidas como descrença é como desobediência. Então, quando olhamos para as duas armas poderosas do inimigo, vemos que a dúvida leva uma pessoa a oscilar entre opiniões, né? Começa a ficar em dúvida, falar, será que eu vou, não vou, faço, não faço? E a descrença conduz à desobediência. É como se estar em dois caminhos. Penso que será útil reconhecer exatamente o que o diabo tenta atacar. Estamos lidando com dúvida ou com a descrença? Aqui vai falar sobre cada uma, tá? A dúvida, em 1 Reis 18. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Historinha aqui que lançará luz sobre a dúvida. Havia um homem que estava doente e que estava confessando a palavra sobre seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que a sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isso, era atacado por pensamentos de dúvida. Após ter atravessado um tempo difícil e começado a ficar desencorajado, né? Porque o inimigo vai atacando de uma maneira, começa a deixar tão difícil, dificultar tanto que acaba ocorrendo a falta de coragem, o cansaço, aquele fardo pesado onde a gente joga a toalha. Deus abriu-lhe os olhos para o mundo espiritual. Isso foi o que ele viu. Um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo que ele não seria curado e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele viu também que cada vez que ele confessava a palavra, saía a luz da sua boca como uma espada, e o demônio se acovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem entendeu por que era tão importante repetir a palavra, né? Quando a gente fala do meditar na palavra de Deus. Ele viu que realmente tinha fé e por causa disso o demônio o estava atacando com dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós. Em Romanos 12, a Bíblia diz: Deus dá a cada homem uma medida de fé. Deus colocou fé no nosso coração, mas o diabo tenta anular a nossa fé atacando com a dúvida. E a dúvida vem em forma de pensamentos, né? Que são opostos à palavra de Deus. Dúvida e descrença. Romanos 4, 18-21. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, né, como quase morto, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou. Mesmo com tudo isso, ele não duvidou, né? Que a incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu, deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu, manter a palavra. Quando estamos numa batalha, sabemos o que Deus prometeu, mas mesmo assim somos atacados por dúvida e descrença. Abraão tinha recebido a promessa de que faria, né? Que ele seria herdeiro do próprio corpo. E muitos anos vieram e se foram, e ainda não havia nenhuma criança como resultado do relacionamento dele com a Sara. Ele ficou esperando em fé, né? Crendo no que Deus havia dito que ia acontecer, na promessa. Enquanto ele se mantinha firme, ele era atacado por pensamentos de dúvida. E aí houve o quê? A descrença, né? Que gerou uma descrença da coisa não ir, não evoluir, não acontecer, acaba falando, não vou acreditar nisso. Mas isso tudo às vezes é inconsciente, né? Sem a gente fazer por nós mesmos, né? E aí, tudo isso gerou o quê? Uma desobediência a Deus. Tá? Então, ele desobedeceu e desistiu do que foi ordenado, né? Do que foi o que Deus queria para ele. E aí ele transgrediu os 10 mandamentos. E Abraão se manteve firme, né? Continuou louvando, dando glória a Deus. E aí a Bíblia fala que quando a gente faz isso, a gente se torna mais forte.
E aí, quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou fazer isso vem da palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé, a fé vem pelo ouvir. Tá? Não é que não tenhamos fé, é apenas que Satanás tenta destruir a nossa fé com mentiras. As pessoas até têm fé, né, nas promessas, né, crença em Deus, mas o inimigo tenta de todos os jeitos, de tantas maneiras, usando nossas brechas, que às vezes ele consegue, né, nos trazer uma descrença. Deus coloca sonhos e visões no coração do povo. Eles começam como sementinhas. Assim como uma mulher tem uma semente plantada no ventre quando ela fica grávida, da mesma maneira nós nos tornamos grávidos, figuramente falando, com as coisas que Deus fala e promete. Durante essa gravidez a gente vai gerando, né? Mas ao mesmo tempo Satanás vem trabalhando para tentar que a gente aborte esses sonhos, aborte essas promessas. Então ele usa, né, a principal arma dele é a dúvida e a outra é a descrença. E eles trabalham na nossa mente, a dúvida e a descrença. Vou acreditar ou não vou? Eu vou ou não vou? Faço ou não faço? A fé é um produto do espírito, é uma força espiritual. Né? A gente crê sem ver. Né? Isso aí é uma fé muito grande que a gente tem por Deus. O inimigo não quer que a gente tenha a mente focada nisso, né, com o nosso espírito. E ele sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa, se formos positivos e começarmos a crer constantemente, realmente podemos fazer. Então, ele, quando ele tenta entrar, ele quer fazer o estrago, né, com o reino do mal. Tá. Aqui em Mateus 14, 24 diz: Entretanto, o barco já está longe. Há muitos estádios, né? Um estádio quer dizer 200 metros, né? Na Bíblia. Há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília, em torno de 6 horas da manhã, né? Foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados por medo, gritaram. Mas Jesus lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu. Se alegrem, né? Tenham bom ânimo, se alegrem, sou eu. Não temas, respondeu Pedro. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Né? Mande eu caminhar até você sobre as águas. Ele disse: Então venha. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Foi ver Jesus, né? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começou a submergir, começou a afundar e gritou: Salva-me, Senhor! Da morte, ele quis dizer. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, por que é que o vento começou ali? Para testar a fé. Então, muitas vezes nós somos testados. Deus testa a nossa fé. Né? E nós, de pouca fé que somos, né? Eu creio que assim não tem ninguém que tenha uma fé 100%, porque em algum momento o inimigo tenta colocar descrença em nós, dúvidas em nós, né? Esse último verso é para chamar a atenção para o programa que o inimigo esboça nessa passagem. Pedro, ao comando de Jesus, fez algo que não havia feito antes, que era pisar sobre as águas e andar sobre as águas. Mas ninguém, exceto Jesus, já tinha feito isso. Né? Mas isso que demandava fé. Pedro cometeu um erro. Gastou tempo olhando a tempestade. Ficou com medo. O medo gera dúvida. E a dúvida gera descrença. Né? E aí ele começou a afundar. Gritou para que Jesus salvasse e ele salvou. E assim que subiram no barco, a tempestade passou. Pedro voltou para o barco com Jesus, né? Então, em Romanos 4, 18, 21, quando Abraão não vacilou ao considerar sua situação impossível, Abraão conhecia as condições, mas diferente de Pedro, né? E ele pensava que não ia acontecer. Ele teve uma descrença também. Então, a gente, às vezes, está consciente das circunstâncias, sabe o que está acontecendo, sabe das promessas, mas a nossa mente, ela aumenta
edifica a fé, ou ela diminui ou extingue a nossa fé. E aí gera descrença. Por isso que Abraão, quando ele começou a ter esses pensamentos, ele ficou ocupado, louvando e glorificando a Deus. Porque quando a gente glorifica a Deus, né, quando continuamos a fazer o que sabemos que é certo, mesmo nas circunstâncias adversas, então a gente elimina essas setas que o inimigo coloca em nós. Né? É uma guerra espiritual que nós passamos. Então a gente coloca o cinturão da verdade, né, no tempo de guerra. Está em Efésios 6. Depois vocês leiam, que é muito importante, né? A armadura de Deus. Quando a tempestade vier na sua vida, bata o pé, levanta o rosto, determine pelo Espírito Santo que você vai ficar fora do barco. Conseguir andar sobre as águas, manter-se firme. O diabo traz tempestades na nossa vida para nos intimidar. Quando fizer isso, encontre a mesma visão lá no começo. Louve e glorifique ao Senhor. Use a palavra de Deus. Nenhuma hesitação é permitida. Em meio ao processo de tomar uma decisão, a gente tem, às vezes, ofertas, né? De situações que a gente pode escolher, ou escolhas, nós temos escolhas, né? Salários, horário. Então, o que a gente tem que fazer? Quanto mais a gente pensa nisso tudo, nossa, vai ser bom por isso, mas a gente tira o foco onde a gente tem que estar e a gente gera uma confusão, gera dúvida. E é isso que o inimigo quer, colocar a gente em dúvida. Ou uma situação de uns 2 empregos. Ali eu vou ganhar mais, mas vou trabalhar menos, vou trabalhar mais, mas aqui eu vou ganhar menos, vou trabalhar menos, mas eu tenho qualidade com a família, então a gente tem que ir ponderando. Isso que a gente vai fazendo na dúvida, não, mas ali vai ser melhor, vou pagar minhas dívidas e tal. Vai gerando dúvidas. E a gente vai tirando o foco de onde tem que estar, né? É isso que o inimigo faz. Pode perceber. Não sei, né? Acho que deve ter acontecido já com vocês. Quando Deus abre uma porta e a gente entra pela porta, por exemplo, de um emprego, quando a gente está empregado, aparecem milhares de empregos até melhores para nós, não é? Já aconteceu comigo, eu creio que tenha acontecido com vocês. Por que acontece isso? Justamente para nos causar dúvida, confusão, descrença. Fala, será que foi de Deus mesmo? A gente começa a gerar dúvida. Né? E assim com relacionamento, assim com mudanças, assim com o emprego, assim com tudo na nossa vida. Né? Mas um conselho vá para, quando gerar dúvida, vá para algum lugar, fique quietinho, desligue a cabeça e faça o que está no seu coração. Quando a gente segue esse conselho, os resultados são maravilhosos. E a dúvida é uma escolha. Em Mateus 21 fala, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Não tendo achado senão folhas, né? Porque não tinham frutos. Disse, nunca mais nasça fruto em ti, e a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus respondeu, em verdade vos digo que, se tiveres fé, o que é fé? Uma confiança verdadeira e firme. E não duvidares, não somente fareis o que foi feito com a figueira, mas até mesmo, se a esse monte dissesse, erga-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo o que pedires, em oração, crendo, não é só pedir, é crendo, receberás. Né? Crendo é realmente acreditando. Quando seus discípulos se maravilharam e perguntaram para Jesus como ele foi capaz de destruir uma figueira com uma palavra apenas, ele falou, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz com a figueira. E outras obras maiores farão. João 14, 12. Nós já estabelecemos que a fé é um dom de Deus, então sabemos que nós temos fé, porque Deus nos deu dom. Mas a dúvida é uma escolha, é uma tática de guerra do diabo contra a nossa mente. Como você pode escolher seus próprios pensamentos quando a dúvida vier? Né? Você deve aprender a reconhecê-la pelo que ela é e dizer não obrigado e continuar crendo, porque a escolha é nossa, a escolha é sua. Né? Fazer ou não, porque a gente já sabe o que é certo. Incredulidade é uma desobediência.
Mateus 17, 14 e 20. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e falou: Senhor, compadeceste do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus falou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram: Por qual motivo não pudemos expulsá-lo, Senhor? E ele falou: Por causa da pequenez da vossa fé. Então, olha, descrença conduz desobediência. Talvez Jesus tenha ensinado aos discípulos certas coisas e fazer naqueles casos que acontecesse, né, com o povo. Então ele foi mostrando através das atitudes. E a descrença tinha levado a desobedecer. Então eles foram mal sucedidos. Então por isso que eles não conseguiram expulsar os demônios, porque eles geraram uma descrença ali. Será que somos capazes? Será que vamos conseguir? Esse será é uma descrença. De qualquer forma, o ponto que a descrença é a dúvida. E que a dúvida impede que façamos o que Deus nos chamou e ungiu para realizarmos na vida. Isso também nos impede de experimentar a sensação de paz que Ele quer que desfrutemos e encontramos descanso para nossa alma nele. Mateus 11. Sabático. Se você ler todo o capítulo 4 de Hebreus, você verá que ele está falando sobre um repouso sabático que está à disposição do povo de Deus, nós todos. Debaixo da antiga aliança, né, do Antigo Testamento, o sábado era observado como um dia de repouso. Mas, debaixo da nova aliança, o sábado já é observado como um descanso sabático referido a um lugar de descanso espiritual e não físico. A gente não precisa parar as atividades mais, como antigamente parava. Hoje nós podemos descansar em espírito. É um privilégio o crente recusar-se, preocupar-se ou ter ansiedade. Então nós só temos, né, esse descanso sabático constante na nossa vida, né? Como a gente pode lançar nossas dúvidas, ansiedades, depressões, medo, preocupações para o Senhor. E como crentes, entramos no descanso de Deus. Né? Que na realidade foi o descanso que Deus teve. Ele não precisava descansar, porque ele não se cansou, ele só falou, fez tudo pela palavra. Né? Mas havia uma antiga aliança e hoje nós temos uma nova. Uma observação em Hebreus 4:11 que fala que só entraremos nesse descanso crendo e seremos privados dele pela descrença e desobediência. Então, se a gente descrê e desobedece, nós não entramos nesse descanso de Deus. A desobediência nos manterá em um viver desértico, mas Jesus providenciou um lugar permanente de descanso que pode ser habitado apenas se vivermos pela fé. E viver de fé em fé, como que é isso? Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Uma frase que eu carrego muito. E vocês vão entender, né, o que significa. Aqui a autora conta que lembrou de um incidente que ilustra esse ponto com clareza. Certa noite estava andando pela minha casa tentando fazer alguns serviços domésticos. E estava muito infeliz. Não tinha nenhuma alegria. Não havia paz no coração. Ficava perguntando: o que tem de errado comigo, Senhor? E frequentemente me sentia daquela maneira. E sinceramente, queria saber qual era o meu problema. Nem eu sabia. Estava tentando seguir todas as coisas que estava aprendendo em minha caminhada com Jesus, mas alguma coisa certamente parecia estar faltando. A essa altura o telefone tocou. Enquanto estava conversando, dava uma olhada em uma caixa de cartões com versículos bíblicos que alguém me havia mandado. Na verdade, não estava olhando para nenhum deles, estava só mexendo, né, enquanto estava ao telefone. Quando desliguei, decidi escolher um ao acaso, para ver se conseguia algum encorajamento. Sabe aquela situação de, tô com alguma coisa, não sei o que é, vou abrir a Bíblia numa página aleatória para ver se vem um entendimento, se vem uma palavra? Ela fez isso com os cartões. Tirei Romanos 15:13.
E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu vi todo o meu problema, dúvida e descrença. Estava fazendo a mim mesma infeliz por acreditar nas mentiras do diabo. Estava sendo negativa. Não conseguia ter alegria e paz porque não estava crendo. É impossível ter alegria e paz e viver em descrença. Tome a decisão de acreditar em Deus e não no diabo. Aprenda a viver de fé em fé, como fala Romanos 1,17. Essa é a maneira como a justiça de Deus é revelada. O Senhor precisou revelar-se em vez de viver de fé em fé. Eu vivia frequentemente de fé em dúvida e descrença, não de fé em fé. Eu vivia de fé, dúvida e descrença. Então, quando a gente se volta à fé por um pouco, né, essa dúvida e a descrença, elas caem por terra. Em Tiago 1, 7, 8, diz: o homem de ânimo dobre é instável em todos os caminhos e jamais recebe o que ele quer do Senhor. Ele é instável, a pessoa dobre, né? A pessoa que está em dúvida. Dobre quer dizer dúvida. Decida que você não será de ânimo dobre, mas viva na dúvida. Não viva na dúvida, né? Vive na certeza, na fé. Deus tem uma grande vida planejada para você. Não permita que o diabo a roube com mentiras e, em vez disso, refutai argumentos e teorias e toda altivez que se levante contra nós, contra o nosso conhecimento. Leve cativo todo o nosso pensamento e propósito na obediência de Cristo, o Messias. 2 Coríntios 10, 5. E ficamos aqui com esse capítulo. Foi um capítulo mais longo, né? Os próximos são longos também. Mas eu espero que tenha atingido o coração e a mente de todos vocês. Fiquem com Deus.